Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista, e hoje eu estou aqui para trocar uma ideia aí com vocês sobre esse termo pseudociência, que eu considero ser um ataque, o ataque mais miserável aí do que eu chamo de cientificismo a partir de algumas ideias do Charles Start, do livro dele, O Fim do Materialismo, né? Então, é uma reflexão sobre crenças, mercado científico e fanatismo a partir dessa obra do Charles Start. Para quem não conhece, o Charles Start ele é um parapsicólogo americano muito importante e um dos fundadores da psicologia transpessoal. Bom, então eu mesmo sendo um psicólogo e psicanalista, eu tenho bastante apreço pela espiritualidade, pelo tema da psicologia transpessoal. Sou um entusiasta da psicologia analítica do Jung, né? E eu estou aqui para a gente poder expandir conhecimentos e entender um tanto desses ataques que têm sido feitos aí à psicanálise, fundamentalmente, que é o meu campo, mas também a outros campos, né, já bastante consagrados aí, como a acupuntura, a homeopatia, né, também, e, enfim, demais áreas, o design inteligente, né, que é uma tentativa aí de ser uma alternativa ao darwinismo, e outras áreas aí também como o que é chamado de misticismo quântico, também muito criticado como pseudociência, que é uma tendência de alguns físicos recentes, né, com PhD, com trabalhos sérios na área, que colocam a consciência como sendo anterior à matéria, né, numa espécie de idealismo monista. Então, é importante dizer que eu considero que muito desse cenário atual, dessa palavra pseudociência, que está muito na moda, se a gente pega a Wikipédia, né, tem lá definições muito taxativas de que a parapsicologia é uma pseudociência, tem uma espécie de ateísmo militante, né, por trás de tudo isso. Ou seja, a gente entende que a ciência atual ela é derivada de um certo desgaste da instrumentalização de poder que as religiões fizeram em relação à figura de Deus ou ao lugar de Deus. E surge então o ateísmo, não vou me ater muito a detalhes sobre esse movimento histórico, como uma forma do ser humano se autoafirmar a partir de um paradigma positivista, racionalista e materialista, né? Prescindindo, então, da ideia, de que haveria um espírito, de que haveria uma consciência ou algo maior. Ora, bolas, isso está atrelado à história da ciência e da filosofia, né? Que precede um tanto a ciência como ela é vista hoje. Eu recomendo um livro, Para Compreender a Ciência, depois eu boto na descrição a editora, me fugiu o nome, que é bastante ensinado aí em faculdades de psicologia, na parte de epistemologia da ciência, para a gente entender que a ciência moderna ela é muito menos objetiva do que se pensa, ela é decorrente de um debate antigo no campo das ideias. Então, o que se entende como positivismo, materialismo, racionalismo, idealismo, são formas de pensamento humano. Então, quando alguém faz, obviamente, uma vacina, constrói um foguete, cria um celular, né? Tudo isso diz respeito a um certo campo de ciência que efetivamente tem o seu alcance, porém não deve ser um alcance absoluto, né? Que existem muitos mistérios aí, principalmente atrelados ao ser humano, não só, mas ao universo como um todo, que o paradigma materialista, positivista e racionalista apresenta limites, e é justamente isso que esse livro do Charles Start, né, nos mostra, né, como as evidências científicas dos fenômenos paranormais estão unindo ciência e espiritualidade, né? O Charles Start, que é um entusiasta aí, né, dessa perspectiva da consciência ser anterior à matéria, a matéria sendo um epifenômeno de uma consciência matemática mais profunda no universo, né? E por que não? Isso é muito antigo. Então, o que que eu entendo que essa discussão sobre pseudociência, que na verdade são ataques, dizem respeito? Eu entendo que são formas de lacração, de cancelamento de grupos
que estariam numa posição de diferença ou de divergência com a comunidade científica, ou primordialmente, ou pretensamente científica, melhor dizendo, né, que já teria um ponto de vista determinado. O Charles Tart vai chamar isso de cientificismo, quando o cientista ou alguém que se considera cientista, ele coloca a verdade científica dele de maneira monolítica, isso passa a estar no domínio da crença, né? Ou seja, é algo que impede a dialetização, né? O diálogo, a ponderação de argumentos. Então, se usam argumentos como do tipo, quando alguém quer acabar com a reputação do outro, chama o outro de assassino, de ladrão, de corrupto, ou seja, são máximas que deixam o outro numa posição muito fragilizada. Por isso que é uma lógica miserável, que não é científica, ela é cientificista, ou seja, são pessoas se utilizando de certos progressos na ciência ou de um certo status social ou acadêmico que elas têm, né, da sua então coletividade científica para estabelecer o que é correto, o que é puro, o que é verdadeiro. E na verdade, isso acaba destronando a ideia, né, que é uma ideia básica de humildade que a gente precisa ter, que é o princípio da douta ignorância, né, que a gente for estudar a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, a gente vai ver que muito do que se considerava científico e verdadeiro numa determinada época sofre uma revolução e um novo paradigma científico é instaurado. Então, é muito importante, por uma questão ética e humana, né, para o próprio progresso da ciência, que a ciência não se feche numa cultura de lacração de forma monolítica e mercadológica, né, pautada aí em crenças, então a ciência passaria a não estar mais aberta a outros campos de saber que ela vem a produzir nas contradições e nas multiplicidades. Bom, por isso que eu vou ler para vocês mais ou menos, né, o que eu entendo que está sendo colocado hoje, que é a tal da satanização do adversário, chamar o outro de pseudo, ou seja, que o outro é falso, é um impostor. Isso é muito grave. Você pode discordar do ponto de vista do outro, mas dizer que o outro é um impostor é muito complicado, né? Porque você desabona instantaneamente a posição do outro, ou seja, cala-se o debate. Então, isso faz parte aí da era das redes sociais, da comunicação instantânea e do cancelamento, mas se a gente for ver no tempo da Inquisição ou das Cruzadas, se usava o nome de Deus para cometer barbaridades, assim como está se usando aí a ciência para calar ou difamar grupos de pessoas, como no caso da psicanálise, né, ou enfim, a da psicologia transpessoal também pode entrar um tanto nisso, porque a psicologia transpessoal abre diretamente para a espiritualidade, já a espiritualidade chega a ser mais um tabu ainda dentro da psicanálise, a aproximação é mais tacanha em relação a isso, né? Então, a gente precisa colocar isso para ser conversado. Então, é um método retórico muito perigoso, né? Que visa esse tipo de cancelamento, é pautado na preservação do eu, onde eu aniquilo o meu adversário a partir de uma condição vulgar, né? Eu ignoro que existam multiplicidades e saberes transformadores nos paradoxos do ser humano na tentativa de produção de conhecimento. Aí eu evoco o famoso mito da caverna, né, do Platão, onde as pessoas achavam que a realidade era aquela que elas estavam vendo, mas na verdade era uma penumbra, né, de uma projeção de um mundo anterior e muito mais distante e belo daquilo que elas estavam enxergando. Elas puderam vislumbrar aquilo depois a partir de um ato de coragem. Então, o que essa situação de acusações em relação à pseudociência mostram é que a ciência é muito menos racional do que se pensa. Ela tem a ver com interesses, com identidade de grupo. Isso tudo está sujeito a variações sócio-históricas, né? Se a gente estudar a história da filosofia, a história da ciência, a gente vai ver que existiam várias modalidades de ciência e as interpretações que os cientistas têm de um fenômeno vão mudando também, né? Então, é muito complicado se a gente achar que não muda, como sendo conhecimento já acabado, aí a ciência acaba se tornando
uma religião. Então, o que eu entendo é que a ciência é muito menos racional e neutra do que possa se pensar. E quando vocês veem esses adversários da psicanálise, da parapsicologia, né, ou desses outros campos, né, no caso a acupuntura, a homeopatia, o design inteligente, são coisas que você vê o sangue nos olhos, né, desse cientificismo. São pessoas que podem até ter uma posição científica em certos momentos, mas nesse tipo de crítica furiosa estão numa posição cientificista, ou seja, eles estão tomando a sua ciência de uma maneira monolítica, né, como crenças. Aí eles perdem o status científico. Então, tudo isso é dialético, é paradoxal. Não estou demonizando e satanizando eles, né? Até porque isso acontece na psicanálise, em outros campos também. A satanização é um recurso muito poderoso em certa medida, porém é muito miserável, muito empobrecedor, porque ele não é construtivo, né? Ele dá um empoderamento, eu destruí eles, acabei com a psicanálise. Psicanálise é uma bobagem, né? Por exemplo, parapsicologia é uma bobagem, né? Então você mata, um assassinato simbólico, né? Mas por outro lado, você fica preso na sua masmorra de sempre e a humanidade não vai progredir assim, né? Então, essa retórica inquisidora dos pseudocientistas, né, elas nos faz pensar que, na verdade, o pseudocientista é aquele que é liberto, ousado, criativo, honesto consigo mesmo, de alguma forma, e corajoso, ou seja, ele pode destoar do paradigma científico vigente. E aí entra a questão do Foucault, né, da ordem do discurso que ele denuncia nos livros dele, né, que tudo aquilo que foge das convenções impostas, né, socialmente, é tido como herético. Então, isso existe nas religiões, mas existe nas ciências também, né? Então, tem uma questão narcísica muito profunda nessa situação, né? Agora, eu vou ler algumas partes aqui desse livro, rapidamente. O Charles Tarter ele sofreu muitos ataques durante a vida dele científica, acadêmica. Tem muitos cientistas que simplesmente rejeitam de pronto a parapsicologia, né, que é a qual ele defende, né, através de estudos, inclusive experimentais. Nem se trata aqui da psicanálise, mas dentro da própria mensurabilidade, né, experimental, ele obteve resultados estatísticos consideráveis, e mais do que isso, eu recomendo o livro para quem quiser, né? E ele justamente coloca que o ateísmo e o materialismo acabaram sendo a religião dogmática do mundo ocidental, pelo menos. O oriental não, né? Mas no mundo ocidental, sim. Então, ele diz que quais são os problemas aí que fazem com que o conhecimento não avance. Então, ele diz: necessidade compulsiva das pessoas de terem certeza, ou seja, é a incapacidade de tolerar e apreciar a ambiguidade. Outro ponto: generalização prematura, consequência da necessidade compulsiva de ter certeza. Então todos os psicanalistas, tudo isso é pseudociência, né? Eu estou absolutamente certo disso, né? Apego compulsivo à generalização. Não, mas eles são impostores, isso não presta, né? Que é o desprezo pelas informações que contradizem as crenças às quais você se apega. Bom, então por isso que tem que ter, né, na mesa várias possibilidades. Por quê? Porque você vai rejeitar aquilo que, num primeiro momento, pelo menos, poderia ameaçar o seu sistema de crenças. Negação da ignorância. Não, eu não sou ignorante, eu sei tudo. Negação da dúvida. Necessidade inflexível de ser duro, poderoso, destemido e intransigente. Então, se vocês forem pegar esses personagens que estão aparecendo aí na mídia brasileira, né, tentando destruir, né, parapsicologia, psicanálise, homeopatia, acupuntura, né, eles têm um ar assim de empoderamento, né, eles têm posições assim de extrema truculência. Então, justamente isso mostra o quê? O apequenamento deles. Eles se sentem frágeis, vulneráveis, não querem parar para pensar nas diferenças,
e através de discurso de ordem, de palavras de ordem, eles tentam aniquilar, assassinar os seus, entre aspas, adversários, adversários que eles mesmos criam, porque ninguém precisa ser adversário de ninguém, eu estou propondo um diálogo aqui, né? Aqui a gente tem os comportamentos controladores, autoritários, centralizadores, a racionalização disfarçada de razão, que é o clássico. Eu não gosto desse sujeito e vou inventar um bom motivo para justificar a minha aversão, né? Ah, então eu odeio ele. Não, mas por que que você odeia ele? Não, porque ele usa amarelo e eu não gosto de amarelo. Ou seja, né? Não é bem por aí, né? Eu estou pegando o livro do Charles Taylor, que é um livro sobre parapsicologia, mas que pode, né, nos ajudar. Obviamente, eu sou um entusiasta, né, de parapsicologia, mas que pode nos ajudar a pensar todo esse uso retórico dessa noção de pseudociência. Intolerância à ambiguidade, que é você fica pouco à vontade diante do misterioso, do desconhecido, né? Então você cria certezas para lidar com isso. Esse outro ponto que é importante que eu falei, necessidade de adaptar-se, de conseguir aprovação. Então, imagina, a comunidade científica diz que, sei lá, né, o ser humano é uma evolução de uma espécie de macaco ancestral ou de primata ancestral. Se você diz que pode não ser isso, você está imediatamente excluído da comunidade científica. Se você é um físico e diz que a consciência é a base de tudo e não a matéria, você é chamado de pseudocientista, de místico, né? De alguém que deve ser excomungado da comunidade científica. E às vezes eles usam os argumentos mais esdrúxulos, né? Ah, então publicou 9 artigos, o fato dele ser PhD não garante que a ciência dele seja de qualidade, ou seja, começam a usar uma retórica de assassinato, né? Sem parar para levar em conta propriamente os argumentos, né, dos textos da produção, né? Então, novamente, entre o valor da psicanálise aí, que para a psicanálise é no um a um, nessa verdade que cada um produz e não na estatística, né? Que a gente vai procurar fazer uma ciência humana, que eu entendo que é a psicanálise, numa interface com as artes, ou seja, eu não vou procurar validar ou não validar o que alguém diz. Tudo que alguém diz, do ponto de vista psicanalítico, é válido, né? O princípio da associação livre e da atenção flutuante, né? Da gente não ter nenhum critério de valor pré-estabelecido. A gente deve estar ali com o outro, é a ciência do sujeito, né? Então, aqui a gente vê, continuando na linha do Charles Tart, a grandiosidade, o egoísmo e a arrogância, o respeito excessivo à autoridade, né? Assim como a falta de respeito à autoridade, também são condições patológicas aí que o Charles Tart considera, né? Seria alguém não aceitar que o outro tenha, né, aí um posto de relativo poder, né? Ter que destronar essa pessoa necessariamente, como é muito assim eu vejo do ressentimento que os comportamentalistas têm em relação à psicanálise, que a psicanálise é muito mais disseminada culturalmente, né, do que o comportamentalismo. Então, eu entendo que aí entra uma questão assim de você ter que destruir o outro porque ele é mais popular, né? A tendência em levar vantagem no campo intelectual, que é o desejo de impressionar as pessoas com um brilhantismo aparente, desconsiderando a verdade, muito você usar, eu fiz formação não sei aonde, eu sou ligado a tal grupo de pesquisa e tal, isso supostamente garantiria um estatuto de potência àquele que fala, né? É claro que isso diz respeito a um certo mérito dessa pessoa, né? Em alguma medida ela teve um percurso aí, né, sério, né, no seu campo, mas isso não pode servir como garantia de verdade, até porque, como eu falei, né, estudando a história da ciência, da filosofia, do pensamento, das revoluções científicas, todos esses paradigmas foram sujeitos à mudança, ou gradual, ou às vezes são rupturas repentinas, né? E é o tal do medo da verdade. Então, é super psicanalítico, né? Ou seja, já que eu consegui o meu poder, a minha potência, já que a mídia me projetou num lugar público, né? Então, de alguma forma, eu posso falar sobre tudo, eu sou um tudólogo,
opino sobre tudo, e aí porque o meu lugar socialmente já está dado, né? E aí eu vou pisoteando nas pessoas sem reconhecer o refinamento, a sensibilidade do trabalho delas, né? Então, o Charles Tart termina essa parte, que está na página 82 e 83 do livro, né? O fim do materialismo, que eu também acho que é um tanto exagerado ele colocar isso, né? O fim do materialismo, né? Porque a gente vive sob condições materiais, mas eu entendo aí que não é no sentido de ignorar, de dizer que a matéria não existe, né? Mas senão de dizer que a primazia não é da matéria, e sim da consciência. Então, ele diz que a diferença é entre ceticismo e pseudoceticismo, né? Que o ceticismo tem várias formas, assim como o ateísmo tem várias formas, mas o que ele coloca como ponto principal, né, da, da, da segurança, né, ou pelo menos da saúde, melhor dizendo, científica, é o ceticismo aberto, que não é assim, não vou acreditar em nada, tipo, nem vou naquela sessão espírita, porque é tudo uma invenção, é uma ilusão, mas um ceticismo aberto, ou seja, não vou acreditando em nada, né, mas não me fecho em nada também, que é a minha posição. E aí existe uma diferença, então, entre esse ceticismo aberto e o pseudoceticismo. Pseudoceticismo é, na verdade, eu estou defendendo as minhas crenças, eu já sei no que eu acredito, e eu ignoro qualquer possibilidade de revolução, né? Então, é um livro interessante, né, sobre parapsicologia, né? É, trazendo resultados de pesquisas aí de décadas, é uma ciência, sim, marginal, né? Tem pessoas sérias que dizem que ela é uma protociência, porque ela, como ela produz muito menos por questões de recursos financeiros, de falta de investimento, então os resultados dela ainda são tímidos em relação a outros resultados de outras ciências, mas importante, independentemente de quem gosta de parapsicologia ou não, a gente tomar esses pontos que o Charles Tart nos alerta aí, pautado inclusive no que eu coloquei sobre a importância da gente estudar filosofia, história da ciência, a estrutura das revoluções científicas, para entender o fenômeno do materialismo, do ateísmo, que são maneiras da gente enxergar a realidade, são interpretações da realidade, são fenômenos humanos, portanto, né? E não tem nada de definitivo e absoluto nisso, tá? Então, a minha recomendação é leiam esse livro, fiquemos atentos a essas retóricas inquisidoras, né? Que elas dizem muito mais respeito à fragilidade emocional desses grupos ou dessas pessoas que precisam usar de violência para defenderem as suas posições políticas. Eles acreditam, né, de uma maneira cega, né, nas suas posições, e com isso eles deixam de escutar outras possibilidades, né, de pensamento, eles deixam de entrar em contato com a sua douta ignorância, que eu acho que todo ser humano deve entrar em contato em alguma medida. A humildade e a simplicidade, no meu entender, são grandes valores humanos que a gente deve aí procurar perseguir na medida do possível, e obviamente que eu estou tomando essa questão da pseudociência, porque ela tem sido usada, né, de uma maneira invariável aí como uma retórica acusatória, mas é claro que na psicanálise e eventualmente em outros saberes que são acusados de pseudocientíficos, também pode haver uma retórica maniqueísta e destrutiva em relação aos seus adversários. Então, pseudociência é uma retórica destrutiva, mas existem outras, a satanização do adversário é uma retórica, é uma forma, né, de retórica muito comum nas religiões também, né, e em vários campos, independentemente de serem reconhecidos ou estarem no espectro da ciência ou não. Então, tudo isso é fenômeno humano. Eu só peguei agora essa linha, né, da pseudociência, porque é o que tá em voga na discussão atual, tá? Bom, então, se vocês têm comentários, dúvidas, podem escrever aqui, fiquem à vontade. E quem quiser gravar um vídeo comigo aqui no canal sobre ciência, epistemologia, religião, história da filosofia ou o campo do estranho, né, que eu sou um entusiasta,
Lembrando que tem o Avi Loeb, né, que é um astrofísico de Harvard, que também sofreu retaliação na comunidade científica por considerar que aquele Oumuamua, né, seria uma nave alienígena, né? Então aí a gente sabe que a ufologia também é um campo muitas vezes visto, né, de forma pseudocientífica, e tem muita gente séria também, né? Por que não considerar que nós estejamos sendo visitados por outras civilizações? Então, também o campo do estranho aqui no canal está aberto. Nós investigamos experiências místicas, transcendentais, ufológicas das pessoas. Para quem quiser conversar sobre isso, psicologia anomalística, parapsicologia, fiquem à vontade para entrar em contato. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.